Então, pessoal, hoje aqui a gente vai mostrar para vocês como é que a gente utiliza ou como é que a gente calibra um modelo de classificação de imagens não supervisionada utilizando o software ImageJota. Então, nesse caso aqui, como a título de exemplo, nós vamos utilizar essa imagem desse BIF, no qual a gente vai efetuar a classificação supervisionada, criar um modelo de classificação supervisionada baseado em Random Forest, para nós podermos determinar qual que é a área ocupada por bife, desse bife aqui, né? Qual que é a área desta carne, qual que é a área de gordura. E a gente pode determinar aqui qual que é a porcentagem de gordura neste bife. E aí, nesse caso, a gente vai fazer a classificação, né? Primeiro, separar o que é gordura, o que é carne, o que é o fundo da imagem. Vamos criar um modelo que vai executar esse tipo de tarefa. Uma vez esse modelo criado, nós vamos utilizar esse modelo para classificar este outro bife. Então, com esta imagem, nós vamos criar o modelo de Random Forest. E com o modelo criado, nós vamos utilizar esse mesmo modelo para agora classificar esta outra imagem, no qual que a gente vai poder determinar aqui qual que é a porcentagem da área, né? Ou a porcentagem do bife que possui carne e qual a porcentagem desse bife que é recoberto por gordura. Então, vamos lá iniciar. No primeiro passo, né? Vou carregar aqui a imagem da primeira imagem na qual eu vou construir o modelo. Essa imagem aqui ela vai servir apenas para construir o modelo. Eu não vou precisar calibrar a escala da imagem, né? Então, já posso efetuar o corte aqui e começar a construir o modelo. Então, vou aqui na figura de seleção, vou selecionar aqui a área de interesse, né? Que pegue todo o bife de carne e vou efetuar o corte. No menu Image, Crop. Então, já recortei aqui. Se eu quiser efetuar aqui algum filtro para poder destacar aqui ou separar melhor a porção da carne em relação à gordura, torná-lo mais diferente do fundo, eu posso. Entretanto, eu vou fazer aqui a classificação logo direto. Para poder fazer a classificação, classificar nada mais é do que um tipo de segmentação no qual você separa os diferentes objetos presentes em uma imagem, né? Então, para fazer a classificação supervisionada, a gente vai aqui no menu Plugins, na opção Segmentation e aqui no menu Trainable Weaker Segmentation. Você clica, vai abrir essa janela. Logo depois, essa aqui é a interface do programa que a gente vai utilizar para poder fazer a calibração do modelo. Na verdade, a construção do modelo, né? Eu não mostrei aqui na aula em sala, eu não mostrei essa opção aqui, Setting. Essa opção aqui, ela vai nos permitir fazer algumas especificações do modelo. Por exemplo, o modelo que a gente está trabalhando aqui é um Random Forest. Mas a gente é um Random Forest no qual ele está trabalhando aqui com 200 árvores de decisão. Na aula em sala, nós vimos lá como é que é construída uma árvore de decisão. Nesse caso aqui, ele está trabalhando com 200 árvores, então ele está trabalhando com uma floresta, né? Várias árvores. E aqui eu poderia, por exemplo, aumentar ou diminuir esse número de árvores. E existem diversos estudos aqui que mostram aqui que não necessariamente maior número de árvores gera uma classificação melhor, né? Então, a gente poderia desenvolver um estudo aqui para essa situação, para separar a gordura de carne suína, né? Dentro da carne suína, determinar a porcentagem de gordura na carne suína, quantas árvores seriam mais adequadas em uma floresta, entre outros pontos. Aqui a gente poderia também é, especificar, né, qual que é o modelo de entendimento de seleção de variáveis das árvores de decisão dessa floresta. Nós falamos um pouco de entropia, mas ele está utilizando aqui outros algoritmos. Vamos manter os algoritmos, as outras técnicas que ele utiliza aqui. Muito bem, isso aqui só foi apenas para vocês verem que existem, né, como fazer ajustes aqui no algoritmo. Nós não vamos mexer nessa parte por enquanto. Então, muito bem. O primeiro passo aqui, para a gente começar a construir o nosso modelo de Random Forest para fazer a classificação, é determinar aqui o número de grupos, né? Nós temos aqui
gordura, carne e fundo. Então, nós temos aqui que fazer 3 classificações, ou determinar 3 classes. Aqui nós temos apenas 2. Então, eu clico aqui no botãozinho criar nova classe e adiciono aqui a terceira classe. Então, eu vou especificar que a primeira classe é o fundo, a segunda classe vai ser a carne e a terceira classe os pixels que compreendem a área de gordura. Então, utilizando aqui alguma ferramenta de seleção, vou identificar estas áreas. Eu vou dar um zoom. Essa primeira aqui, a área, é uma área relacionada ao fundo. Notem que o fundo ele varia de intensidade, coloração, de brilho. Então, eu vou procurar ser o mais representativo possível do fundo. Procuro aqui uma área de sombra. Adicionar outra classe. Tem essa outra classe aqui que está com uma luz maior. Adicionar outra classe. Então, digamos que seria adicionar mais uma classe aqui nesta parte de cima. Coloquei aqui, eu estou informando, uma vez que a árvore de decisão, florestas aleatórias são algoritmos supervisionados, eu tenho que mostrar para o algoritmo o que é cada uma dessas classes, ou pelo menos exemplos dessas classes, né? Próxima classe aqui que eu vou especificar é a carne, então vou dar um zoom aqui, principalmente nessa carne mais avermelhada. Tem uma carne aqui, ó, um pedaço do tecido da carne com os pixels mais claros. Vou informar também que isso aqui é carne. Um outro exemplo, carne. E aqui deste outro lado aqui também, os pixels mais escuros, formar para o algoritmo que isso aqui é carne. E aqui, os pixels mais claros, aqui também seria carne. Muito bem, formei aqui alguns, ao todo aqui, 4 informações aqui, ou 4 informações de pixels que representam, ou que representam a carne nessa imagem. Digamos que eu marquei aqui, eu quero marcar aqui um pixel ainda que representa a carne. E eu selecionei esta região. Nota que e adicionei aqui na classe da carne. Mas notem que essa região aqui pegou vários pixels com gordura. Então, o que eu faço? Para poder eliminar essa seleção aqui, que está errada, uma vez que está pegando pixels da carne e da gordura, eu dou um clique duplo nesta última seleção. Dá um clique duplo e ele vai sumir. E aí agora a classificação voltou a estar correta. Então, adicionei aqui várias, ao todo 5 exemplos do que seria um tecido carne. Agora eu vou apresentar para o programa o que seria gordura. Vou dar um zoom aqui na área da gordura. Adicionar agora na terceira classe de gordura. Tem uma gordura um pouco mais amarelada. Gordura também. Aqui embaixo, gordura. E aqui mais um pedacinho de gordura. Beleza. Então, uma vez que agora que a gente apresentou para o programa, né, os diferentes exemplos de cada uma das 3 classes, classe 1, fundo da imagem, classe 2, carne, classe 3 seria gordura. Agora eu posso começar a treinar o meu. Então, notem que aqui vai aparecer informando que que está processando, e aqui fica inativado, fica esse botãozinho de stop. Enquanto ele não terminar de processar o modelo, de criar uma floresta aleatória, esse não vai sumir. Então, sumiu o stop, agora mostra essa classificação para a gente. Então, para a gente ver se essa classificação está boa ou ruim, nós podemos pressionar esse botãozinho aqui, ó, Create Resultado, ou criar um resultado. Tá aqui para mostra para a gente. Então, notem que tem alguns problemas. Né? Nesta região aqui, por exemplo, ele está dizendo aqui que é fundo, os pixels vermelhos, mas aqui é carne. Então, essa classificação ainda não está muito boa. Posso fechar. Eu vou aqui e falar o seguinte, ó. Algoritmo, isso aqui não é fundo da imagem, isso aqui é carne. Então, eu pego essa porção aqui de pixels e adiciono ela aqui no grupo representando o tecido da carne. E treino. Agora ele já classificou como carne, mas notem que alguns poucos pixels ainda estão sendo classificados como fundo. Adicionar como carne. Vamos ver aqui onde que temos mais problema. Aqui, por exemplo, ó,
Notem que aqui, ó, a gordura está classificando como se fosse essa representaçãozinha mais rosa aqui, esse grupo mais rosa. E notem que aqui, essa porção é carne, só que ele está classificando como gordura. São os pixels mais claros. Então, eu tenho que informar para o algoritmo que isso aqui não é, que esses pixels não representam gordura, mas sim um outro tipo de, mas sim carne. E aqui também, peço para classificar. E aí ele vai ajustando, pessoal. Notem que aqui eu tenho alguns, essa camada aqui de gordura, eu vou gerar aqui novamente o resultado. Notem aqui, ó. Notem que aqui fica um pouco difícil da gente ver, né? Eu posso clicar nesse botãozinho aqui, Toggle Review, que ele vai mostrar para a gente o que a imagem original. Então, o que acontece? Essa porção de gordura aqui notem que ele não está mostrando como gordura, ele está mostrando como carne. Então, a gente pode, novamente aqui, eu vou dar um zoom. Esses pixels aqui, ele está entendendo como se fosse tecido, como se fosse carne, mas é gordura. Então, seleciona aqui alguns pixels e adiciona aqui no grupo de gordura. Então, vou treinar novamente. Aqui tem uns problemas com o fundo. Isso aqui é fundo da imagem. E agora já deu um erro aqui, né? Que ele está classificando isso aqui como fundo, mas é carne. Então, vou efetuando as correções necessárias. Isso aqui é carne. Aqui é carne também. Isso aqui é gordura. Vamos ver como é que ficou o resultado. Então, de modo que a gente, aos poucos, pessoal, notem que é um algoritmo um pouco mais trabalhoso, diferente do Canins, que nós já vimos na sala de aula, que você tem que informar para o programa, né? Quais são as classes. E quanto mais classes ou mais informações você fornece para o algoritmo, melhor vai ficar a sua classificação. Então, de modo, digamos que a gente já tem uma classificação adequada, né? Já estamos satisfeitos com essa classificação. Já temos um modelo, né, de floresta aleatória construído. O próximo passo seria nós salvarmos esse modelo que nós acabamos de construir, para depois aplicar esse modelo em outras imagens. Então, para poder salvar o modelo, nós vamos aqui, ó, neste botãozinho, salvar classificador. E aqui, em alguma pasta, você pode salvar o seu classificador. Aqui é o classificador de bife. Nota que aqui a gente já tem um classificador, um modelo que a gente vai utilizar, um modelo mais adequado, porque esse daqui teria que melhorá-lo ele um pouco mais, né? Digamos mais que para ganhar um pouco mais de tempo. Esse modelo não está perfeito, porque tem algumas partes aqui que ainda precisariam ser melhoradas. Esse modelo que já está criado, ele já é superior. Então, se nós clicarmos aqui em salvar, e nós formos lá naquela pasta, aqui ó, o nosso modelo, a nossa floresta aleatória está guardada aqui dentro desse arquivo. E agora a gente pode utilizar esse arquivo aqui para poder classificar esse outro bife. Então, notem que nós construímos um modelo com esta imagem, obtivemos esse modelo de floresta aleatória e vamos utilizar esse modelo para classificar agora, para poder encontrar a porcentagem de gordura do bife desta outra imagem. Então, muito bem. Uma vez que já tem o modelo de árvore de decisão de floresta aleatória construídos, aqui já não preciso mais dessas imagens. Não preciso salvar. Inclusive, poderia até fechar o programa, mas vamos deixar fechar o programa. Eu vou abrir o programa novamente, né? Digamos que passou-se alguns dias e eu vou utilizar agora aquele classificador que foi utilizado. Agora,
eu vou carregar a imagem que eu quero classificar. Vou classificar esse segundo bife aqui. Muito bem. Vamos utilizar aquele modelo que nós construímos agora para classificar esse bife, pessoal. Notem que agora, como eu quero calcular a área, né, qual a área aqui coberta com carne, qual a área de gordura desse bife, eu tenho que fazer calibrar a escala dessa imagem. Então, o primeiro passo aqui seria calibrar a escala. Vou dar um zoom aqui nessa régua, né, para isso que serve a régua. Vou utilizar aqui essa ferramenta da seta. Às vezes, pessoal, dependendo aí do procedimento que a gente executa no ImageJota, alguns desses botões aqui eles somem, mas basta você fechar o programa e abrir novamente que eles voltam a aparecer. Então, cliquei aqui na seta, vou marcar aqui uma área igual a 1 centímetro para poder calibrar o programa, calibrar a escala do programa. Vou aqui no menu Analyze, na opção Set Scale, e aqui nós iremos fazer a calibração. Esse número aqui está dizendo que esse intervalo aqui é aproximadamente 47 pixels. Nós contarmos aqui, nesse intervalo do 12 até o 13, que é 1 centímetro, tem 47 pixels. Sendo que essa distância, ou a distância medida, é igual a 1 centímetro. E a unidade de medida será centímetro. Notem que ele já colocou aqui, ó, 40, a escala dessa imagem é de 47,17 centímetros, pixels, 47,17 pixels para cada 1 centímetro. Então, escala calibrada, eu vou pressionar esse botãozinho de global aqui, que é para que essa escala sirva para todas as imagens que eu, porventura, posso vir a trabalhar enquanto o programa estiver ativo. Clique em OK, a imagem já está calibrada. Uma vez que a imagem está calibrada, pessoal, para facilitar, né, para utilizar lá o algoritmo de classificação de Random Forest que nós criamos, eu preciso apenas do fundo e da área do bife. Então, este papelzinho aqui e a régua, a gente tem que retirá-lo. Vamos removê-lo. Então, aqui, vou selecionar apenas a área do bife. E aqui, no menu Image, Crop. Muito bem. Apesar de cortado, pessoal, a escala continua. A escala continua aqui, 47,17 pixels para cada centímetro. Uma vez que nós temos agora nossa imagem com apenas bife, a carne, gordura e fundo, a gente pode agora aplicar aquele modelo, nós podemos aplicar aquele modelo de classificação Random Forest que nós criamos. Esse modelo que nós criamos agora, ele não está muito bom. Vou aplicar esse outro modelo aqui, foi construído para a mesma imagem, só que eu gastei um pouco mais de tempo treinando, então ele está mais acurado. Muito bem. Então, para poder ter acesso ao modelo, novamente, né, um botão Plugins, Segmentação, na opção Trainable Icon Segmentation. E, novamente, vai abrir aquela mesma janela. Muito bem, está aqui a janela. Então, o próximo passo é nós carregarmos o modelo criado. Então, para isso, a gente vai aqui, ó, carregar classificador. E aqui, carregar não esse modelo que nós criamos, mas o modelo que está mais preciso, BIF Model, clicar em abrir. Muito bem, o modelo já está funcionando, que para aquele modelo ser aplicado essa imagem, basta eu clicar nesse botão aqui, ó, criar um resultado. Ele vai começar a aplicar aquele modelo criado para aquela outra imagem nesta imagem aqui presente agora. Muito bem. Então, nota que aqui ele conseguiu fazer a classificação, né? Isso aqui eu vou minimizar. Agora nós já temos o nosso produto criado. Então, como é que ele fez essa classificação? Ele atribuiu o valor. Se vocês olharem aqui, ó, no momento em que eu tiver com o cursor sobre a imagem, eu posso estar com o cursor sobre o fundo, sobre a representação da gordura ou sobre o tecido da carne.
E aqui vai ter à medida em que eu vou deslocando o cursor, vai ter a palavra valor e aqui o valor que vai variando. Então, o valor aqui atribuído aos pixels do fundo é igual a 0, o valor atribuído aos pixels da gordura é igual a 2, e o valor atribuído aos pixels que representam a carne igual a 1. Então, nota que nós temos três classes aqui. Próximo passo agora é nós utilizarmos o resultado dessa classificação para poder determinar qual que é a área nessa imagem que está ocupada com gordura e qual que é a área desta imagem aqui ocupada pela carne do bife. Então, para isso, antes da gente fazer qualquer coisa, né, vou duplicar essa imagem para não perder o trabalho. E para executar a separação, vou aqui na opção Image, Ajuste, Threshold. Aqui, pessoal, nessa ferramenta que a gente vai utilizar para poder separar as áreas de nosso interesse. Então, fazendo essa separação, notem que aqui ó, nós temos esta barra de rolagem e essa outra. E aqui a gente consegue separar exatamente aquilo que o nosso interesse. Por exemplo, digamos que eu tenho interesse apenas na área de gordura. Notem que a gordura que é roxa, o valor vai ser igual a 2. O valor igual a 2 ali embaixo. E a carne é igual a 1 e o fundo igual a 0. Então, se eu quero representar apenas a gordura, tanto aqui no limiar de baixo, quanto no limiar superior, quanto no limiar inferior, eu vou ter que informar que eu quero que mostre apenas o 2. Então, quanto aqui, ó, como a gordura é igual a 2, se 2, eu quero que ele mostre aqui para mim, os pixels claros, apenas a informação que seja igual a 2. Se eu colocar aqui apenas o 3, apenas o 1, que é atribuído ao valor da carne, o que ele vai mostrar para mim aqui, com os pixels brancos, é apenas a área da carne. Então, primeiro vamos calcular aqui, ou determinar a porcentagem de gordura, a área da gordura e depois a área da carne. Primeiro, vou dar um print aqui e colocar essa imagem. Toda a sequência de atividades que foi feita, né? Aqui nós criamos um modelo com essa imagem. Posteriormente, esse modelo foi aplicado a essa outra imagem. Com esse modelo, nós conseguimos essa classificação. Com essa classificação, nós acabamos de obter a imagem que representa a gordura dos pixels, né? A gordura do bife. Cadê que colocar o bloco de notas para facilitar? Aqui. Muito bem. Então vamos voltar aqui, ó. Então aqui, pessoal, a gente seleciona, né, o que a gente quer que mostre. Ou a gente pode mostrar apenas a área de gordura, ou o bife inteiro, ou eu quero que mostre apenas a área da carne, apenas a carne. E aí, em função daquilo que eu quero calcular, eu vou selecionando aqui qual que é a imagem de interesse. Então, no caso aqui, como a gente quer calcular a porcentagem de gordura no bife, a gente tem que calcular a área da carne e a área do bife. Então, a área da carne e a área da gordura, desculpa. Então, primeiro, nós vamos determinar aqui a área de gordura. Então, tudo que está sendo representado aqui, tudo é gordura. Aqui é 2, 2. Então, temos aqui apenas a gordura, né? Uma vez delimitado aqui a gordura na imagem, eu clico aqui no botão Apply e aí ele vai aplicar. Muito bem.
Depois disso, pessoal, notem que aqui tem alguns poucos pixels aqui, ó, que aqui, isso aqui não é gordura, possivelmente foi algum resíduo da carne ou papel que nós estávamos manipulando e caiu aqui. A gente pode fazer alguns ajustes mais finos aqui. Então, o primeiro passo aqui seria nós binarizarmos essa imagem, né? Aqui no botão Analyze, no botão, no menu Process, na opção Binary, Make Binary, que a gente vai binarizar essa imagem. Pronto, binarizamos. Próximo passo aqui, ó, ainda aqui no menu binário, no menu de binarizar, temos aqui o, o filtro de mediana, no qual a gente pode utilizar para acabar com esses pequenos pixels que estão, é, tem alguns pequenos pixels por aqui, que a gente pode eliminá-los. Então, Process, Binary, Mediano, colocar aqui apenas 2 pixels para ver se resolve o problema. Resolveu a maioria dos problemas. A partir de agora a gente pode, uma vez que a imagem está segmentada, está calibrada, né? A escala está calibrada, a gente pode calcular aqui a área da gordura presente aqui nesta imagem. Então, nós vamos aqui no menu Analyze. Primeiro, vamos aqui no Set Mensura, né? Que é para verificar se as informações que a gente quer calcular realmente estão presentes aqui. E aqui tem a informação da área, que é aquilo que a gente precisa. Ok. E agora, novamente, botão Analyze, Analyze Partículas. Aqui, vocês podem colocar aqui o Outlines ou não. Isso aqui, nesse caso aqui, não vai precisar, né? E aqui clicamos no botão OK. Então, o que que nós temos aqui? Que a área total da gordura ocupada por este bife foi de 90,24 centímetros quadrados. Que eu vou dar um print aqui nessa imagem. Vou lá aqui. Isso, toda a sequência, né, da atividade. Separamos a gordura. Então, tá muita tela aqui aberta, né? Então, como vocês vão fazer lá com plantas daninhas, né? Ele já dá a porcentagem diária, né? Vocês vão ter que calcular a porcentagem diária de solo coberto com planta daninha. Ah, se for, por exemplo, a porcentagem diária descoberta com solo, se isso aqui fosse solo, já teria a porcentagem do solo. Se fosse a porcentagem da planta daninha A, já teria a porcentagem da planta daninha A. Nesse caso aqui a gente está trabalhando com área, então a área do nosso bife aqui, a área da gordura do bife, 90 ponto, arredondar aqui 90,25 centímetros quadrados. Então aqui para a gordura, 90,25 centímetros quadrados. Agora, uma vez calculada a porcentagem da gordura, o próximo passo é calcular a porcentagem de carne. Então, vou voltar todas as imagens aqui. Isso aqui, uma vez que a gente calculou já, né, a porcentagem, a área da gordura, não, essas informações não preciso mais dela, posso apagar. Então, vou salvar, fechar, descartar. Eu vou dar esse print aqui para substituir aquele outro. Muito bem. Pessoal, acabamos aqui de calcular a área da gordura. O que está faltando? Calcular agora a área do bife que possui apenas carne. Então, vamos lá no programa novamente, o bloco de notas e todas as janelas do programa.
Essas janelas aqui já não precisam mais, porque a gente já fez a classificação. Não precisa. Então, notem que essa imagem aqui, ela já está fixa, né? Porque eu não posso mais utilizá-la para calcular a área da carne. Agora, eu vou ter que, ó, por isso que foi importante eu duplicar. Agora, eu vou utilizar essa imagem lá do início para calcular a área da carne. Então, aqui eu já posso fechar. Então, vou salvar. E agora sim, dupliquei ela uma vez, né? Que é para utilizar para calcular a área da gordura. Agora, só por segurança, irei duplicar novamente e agora mensurar aqui a área da carne. Image, Adjust, Thresholds. Agora eu quero só carne, vou separar apenas a carne. A carne aqui ela recebeu o valor 1. Então, eu vou minimizar aqui até 1. Ok? Deslize aqui, ele já muda tudo. Aqui. Então, um em cima, um embaixo, ó, porque os valores do pixel da carne foram igual a 1. E agora, tudo que focar, tudo que tiver igual a 1 aqui, pixels com valores iguais a 1, ele classificou. Então, já identificou aqui o que era carne. Uma vez identificado, clique em Apply, aplicou, posso fechar. Novamente, posso utilizar, vou binarizar a imagem agora, Analyze, Process, binarizar, Make Binary, já é uma imagem binarizada. Agora eu vou utilizar o filtro mediano para poder tirar os pixels, pequenos pixels que estão voando aqui. Clique OK, tirou os pixels que estavam sobrando. Agora sim eu posso calcular, porcentar a área desta imagem apenas com os pixels brancos que representam a área da carne. Analyze, Analyze Partículas. Primeiro eu vou dar um print, né? Mostrando aqui a carne. Que é carne. Vamos montar o tamanho dessa fonte aqui. Muito bem. Agora, calcular aqui a área da carne. Ah, posso abrir um programa aqui que não tem necessidade. Calcular a área da carne, só que no Analyze. No Analyze, Analyze Partículas. Posso colocar aqui o Outlier ou não, não tem muita importância. Clique em OK. Então, notem aqui que agora a área total da carne aqui, apenas a área total da área da carne, dos pixels claros, né? Foi de 113,4 centímetros quadrados. Vamos lá. A área da carne é igual a 113,4 centímetros quadrados. Foi isso? Foi 113,4 centímetros quadrados. Muito bem. Se eu quisesse apenas aqui, nós temos também, além da área total, temos a porcentagem da área total que foi ocupada aqui pelos pixels claros, que é de 32%, né? Essa informação aqui que vocês irão utilizar na atividade. Então, pessoal, esse aqui, ó, é todo o processo. Então, nós mostramos aqui todo o processo necessário para a gente construir, a partir dessa imagem aqui, nós construímos um modelo de árvore de decisão. Com esse modelo de árvore de decisão, aplicamos esse modelo nesta outra imagem aqui, executamos a segmentação supervisionada, e a partir do resultado dessa segmentação supervisionada, nós conseguimos estimar a porcentagem de gordura e não a porcentagem, né? Mas conseguimos estimar a área
desse bife ocupado com gordura e a área desse bife ocupado com carne. Então, a gente também poderia calcular aqui a porcentagem, né, de gordura. Só somar esses dois valores aqui, teria 100% da área do bife, e calcularia aqui com a regra de 3, a gente calcularia aqui qual a porcentagem dessa gordura, quanto de 90,25%, qual a porcentagem desse valor em relação ao total. Então, pessoal, é isso que esse é o conjunto de etapas, né, que vocês irão ter que executar. No final, o relatório que vocês têm que apresentar, né, vai ter que ter essa sequência de figuras, descrição das etapas, né, que foram realizadas, bem como o resultado que vocês obtiveram.